do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade, irmão. Nós estamos tendo aqui nessa casa mais um dia limpo, limpo das drogas, da cachaça. Mas só não posso dizer se a mente está limpa, né? Que aí não é comigo, né? Mas como Jesus sempre ensina que onde está o adultério, as bebedeiras, a prostituição, o pecado, ele está onde? Jesus, ele fala em Mateus, está no coração. É igual a pessoa, Leonardo, que não chega a se deitar com uma mulher alheia. Mas Jesus disse, desejou no coração, já adulterou com ela. Por isso que é um trabalho espiritual aqui. Não precisa sair daqui para beber. Mas, na minha mente, eu estou aqui dentro escravo da bebida. Só não estou tendo qual oportunidade de chegar até lá. Mas quando tem uma oportunidade, eu vou concluir aquilo que está no meu coração. Então, por isso que esse trabalho é um trabalho espiritual. É por isso que muitas das vezes se depara, irmão, com uma verdade, e a verdade dói. A mensagem do pastor é dura, a pregação do pastor é dura. É não, irmão. Porque só Deus sabe o que está no teu coração, no teu pensamento. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante. Você está entendendo? Então Deus sabe o que está passando no teu coração agora. Deus sabe como você está agora. Deus sabe que talvez você está aqui, mas está com vontade de estar na biqueira. Deus sabe que talvez você está aqui, mas estava com vontade agora, tá, sabe onde? Em qualquer outro lugar pecando, menos aqui dentro. E o que me prende, pastor, de eu não ir? Às vezes é a família, às vezes é com medo, tá entendendo? De se deparar com o pecado e morrer. Pastor, quando acontece essas coisas, pastor, que você passa na tua mente que nem um flash, assim, o seu passar uma vontade que é coisa imunda e suja, que não agrada a Deus, mas você pode repreender na hora, está amarrado em nome de Jesus esse pensamento, né? Porque o apóstolo Paulo vai ensinar isso, Marcelo, lá em Gálatas. É uma guerra que sempre nós vamos ter dentro de nós. O que nós não podemos é concluir. Então, assim, se nós vencermos essa guerra dentro de nós, então nós não vamos consumar, vamos suportar ali o copo de cachaça. Nós sabemos onde tem a biqueira, nós sabemos onde vende a bebida, nós sabemos onde tem um cigarro, você está entendendo? Só que aí está essa luta dentro de mim. Enquanto está essa luta dentro de mim, menos mal, porque o apóstolo Paulo fala que aquele que destrói o templo de Cristo, Cristo destrói. Então está só na minha mente. O pecado está aqui. Está entendendo? Foi aquilo que Satanás fez através da serpente de entrar no paraíso e ali o que? Perturbar, embaraçar a mente de Eva. Só que Eva ainda tinha pecado? Não, mas o diabo estava lá na mente dela, igual muitas das vezes o diabo fica aqui na mente da pessoa. Já está na hora de tu ir, já está bom, o que você está fazendo aqui? Então, irmão, se tivesse bom, o cara já tinha ido, irmão. Tá entendendo? O diabo fica, você já tá bom, isso é o diabo, tá? Tá entendendo? Isso, você cumpriu os 6 meses? Não, então porque nem cumpriu os 6 meses, é o primeiro sinal que o homem não tem palavra, o homem faz voto e não cumpre. É o primeiro sinal, quebra de regra, quebra de voto. É a mesma coisa, você vou fazer uma campanha de jejum de 3 dias, no primeiro dia você entrega. É a mesma coisa você dizer assim, eu vim para passar 6 meses e estou indo embora com 1 mês. É a primeira coisa, quebrou o voto, homem sem palavra, o diabo está diretamente dele, já está bom, tá entendendo? Só que essas coisas acontecem, irmão. Só que nós estamos aprendendo com a palavra, que nós precisamos dentro de nós, a luta, a guerra do crente está dentro de nós, não está no mundo. O mundo jaz do maligno. Fizeram uma pergunta uma vez, você está entendendo? Por que se Deus é o dono de tudo, por que Deus deixa acontecer essas coisas no mundo? Meu irmão, aí um sábio deu uma resposta. Disse assim,
O reino de Deus não é deste mundo. Deste mundo é o reino de Satanás. Então no reino de Deus não tem bebida, no reino de Deus não tem cachaça, no reino de Deus não tem droga, no reino de Deus não tem pecado, no reino de Deus não tem nada disso. Você vê no reino de Deus essas coisas? Não. Agora no reino de Satanás, que é o mundo, o que, que você vê? Pronto, só que aí eu escolho esse mundo. Olha a resposta que ele deu. Quando Jesus chega e dizia assim, ia chegar até vós o reino de Deus. Aí o cego enxerga, o coxo anda. Onde tem briga, Jesus vai e apacenta. Você está entendendo? Esse é o reino de Deus. Agora vamos lá, nós estamos aqui. O que nós vamos viver aqui? O reino de Deus ou o reino de Satanás? Aí vamos lá, o reino de Satanás. Um xinga o outro quer bater no outro, o outro manda o outro piblar para aquele canto. Não está entendendo? O outro é valente, o outro é marrudão. Está vivendo o reino de Satanás aqui dentro. E o que é o reino, o que é o reino espiritual? Meu irmão, me perdoa. Deus abençoe. Irmão, eu estou em tratamento, cara. Tá entendendo? Me perdoa, cara. Eu estou em tratamento. Eu vim para cá para me tratar. Eu sou bruto, ignorante, eu não presto mesmo, não. Mas me ajuda aí. Me perdoa. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Chegou meu pelo todinho. Esse é o reino de Deus. Você lembra da reflexão que eu cheguei aqui falando assim? A mesa igual a mesa de Cristo. E um de vós me trai. Quem Deus me deu essa revelação hoje de manhã, irmão? Um de vocês estão me traindo aqui. Foi Deus que me deu essa revelação. Me abraça igual Judas. Me beija igual Judas. Mas me trai. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A foca está esperando você. Você vai se focar. Tá entendendo? A foca está esperando. Agora, se fizer igual Pedro, se arrepender, pedir perdão, a cova é fechada. Não é à toa, irmão, que eu fico 1 hora de manhã priorizando o meu Deus. Tá entendendo? Para mim chegar aqui e jogar palavras no ar. Então, nós estamos numa guerra, irmão. Só vamos vencer em Cristo Jesus. Eu aconselho vocês, irmão, ler Mateus. E principalmente o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e eu acho que vai até o 8. Leia, releia, se não entendeu, lê, relê, até você entender. Porque se você entender, o Sermão da Montanha é o reino de Deus. É o reino de Deus. Amém, irmão? Eu quero trazer da parte de Deus. Como ter esperança quando tudo parece sem esperança. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5, o Leonardo vai ler para nós. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que não nos foi dado. Amém, meu irmão, obrigado. Eu vou só reler aqui nessa outra tradução. Não, o Léo vai ler aí, que a mesma tradução é bom que poupa mais minha voz. Estou melhorando, graças a Deus. Viu? Ah, se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Qual é o versículo? 3. Romanos capítulo 5, né? Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. Do 3. Não, Romanos capítulo 5. Sim. Por isso que eu achei... Por isso que é bom você conhecer a palavra, tá vendo? Porque você sabe se tá certo ou tá... É a mesma coisa quando a voz do diabo vinha até você. Aí você vai saber discernir se é de Deus ou não é. Tá vendo? Eu discerni aí porque eu conheço a passagem. Vai lá, você, ó. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Também
nos alegramos no sofrimento, tá certo. pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém. Obrigado, meu filho. Como ter esperança quando tudo parece ser esperança? Eu estava meditando ontem, pedindo a Deus, Deus me dá uma palavra, uma mensagem, um ensino. Fala comigo, fala com o teu povo, fala com os pessoal que participa da gente através da live. E é interessante, irmão, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a questão dos... posso dizer como? Os aceitos por Deus. Os aceitos por Deus. Por quê? Porque nossos irmãos leu aí, ó, e também nos alegramos no sofrimento. Irmão, quem que quer sofrer? Ninguém. Só que só diz que tem dois tipos de sofrimento. Tem o sofrimento que é bom e tem o sofrimento que é ruim. Porque se a gente for ver dentro da Bíblia, o sofrimento de Cristo foi bom. O sofrimento que os apóstolos sofriam alegrava eles. Por quê? Porque eles estavam sofrendo por ser justo, por ser honesto, por ser verdadeiro, por não pecar. Aí já tem outro tipo de sofrimento. A pessoa está no presídio porque roubou, porque matou. A pessoa perdeu casamento porque trocou casamento por droga, bebida. A pessoa perdeu família por causa das suas escolhas de servir o mundo. Então são sofrimentos que não é bom. O sofrimento de Judas Iscariote, passou 3 anos e meio enganando Jesus. E na hora dele tomar uma decisão, entrou só o remorso, não o arrependimento. Aí ele preferiu o quê? Se matar, como outros preferem sair de casa, abandonar a família, tá entendendo? Outros ir para a rua, outros ir para outros estados, outros fugir da realidade. É um sofrimento que ele vai carregar o resto da vida e não é um sofrimento que traz esperança, não é um sofrimento que traz alegria. Aí já tem outro tipo de sofrimento que você sofre por largar o que é errado, aquilo que sempre destruiu, para fazer o que é certo agora. Então tem dois tipos, Marcelo, de sofrimento. E nós estamos aqui para aprender isso. Até quando nós vamos sofrer? Que se sofrei-vos, que sofrei pela causa de Cristo. Devia ser um vaso, né, pastor? Como é? Um vaso na mão do oleiro. Um vaso na mão do oleiro. Para ele renovar novamente. E nós estamos aqui. Ó, interessante, Marcelo, que eu preparei, ainda Deus não permitiu eu trazer, ó, mas está aqui, eu preparei esse ensinamento do vaso. Ó, Jeremias capítulo 18, 1 ao 6, um vaso na mão do oleiro. Está aqui, ó. Está até escrito aqui, ó, para me trazer esse ensinamento sobre a questão do vaso. Muito legal, Deus me deu aqui. Muito legal. Passei 2 horas aqui para fazer esse ensinamento aqui, umas 2, 3 horas. Vocês já estão aqui, ó, já está na agulha. E é muito bom essa mensagem do vaso. Só que vamos lá. O que é esperança na Bíblia? Tá? Nós vamos aprender aqui. O que é esperança na Bíblia? Veja bem, esperança é ter expectativa que algo vai acontecer, que algo vai dar certo. Irmão, se nós estivermos aqui sem essa esperança, nós estamos em vão aqui. Só que nós temos que entender, irmão, que nós temos uma esperança. Só que diante dessa esperança, tem os obstáculos, tem as lutas, tem as dificuldades, tem os anseios, tem as saudades. Está entendendo? Ou seja, é necessário nós, irmãos, sermos moldados diante de uma esperança que nós temos. Só que a esperança está ligada à fé. Porque a pessoa com esperança, ela acredita em uma coisa que ainda não palpou. Não tem. Tipo assim, vamos lá. Eu tenho esperança quando eu sair daqui, irmão, não vou mais usar droga.
Eu acredito que quando eu sair daqui eu não vou mais. Poxa, eu já tô com esse tanto de tempo aqui sem usar droga, então quando eu sair daqui eu não tenho esperança que eu não vou usar. Só que você não foi lá, você ainda não está lá, você ainda está aqui. Mas esperança é isso, é você acreditar. Pô, se eu estou conseguindo aqui, então eu vou conseguir lá. E se nós não se encher dessa esperança, cuidado, fábulas, encher bexiga. É diferente dessa esperança que a Bíblia está passando para nós hoje. Ou seja, só que tem um porém. O apóstolo Paulo vai advertir algo. Ó, vou repetir aqui, vocês vão entender. E também nos alegramos no sofrimento. Você está sofrendo aqui, irmão, tá, mas é melhor você sofrer aqui sem droga do que sofrer lá na rua com droga, com cachaça. Você está sofrendo aqui porque você está aqui amanhecendo, anoitecendo aqui, você está aqui sobre regra, nem tudo você pode fazer, um chama atenção aqui, tá entendendo? Ah, o pastor é chato, qualquer coisa pega no pé. Você está sob um tratamento, então você está sofrendo. Mas só que é um tipo de sofrimento construtivo, para o teu bem. Diferente daquele sofrimento que você estava lá na rua sofrendo. Você imagina, irmão, eu fiz muito isso na minha vida. O cara acorda de madrugada, irmão, para pegar 2 busão, para ir trabalhar. Como eu trabalhava, irmão, de servente. Irmão, luta muito grande. Aí, dia de sábado e domingo, todo o meu dinheiro estava onde? No boteco. No boteco e nas drogas. Eu passava a semana sofrendo, meu, trabalhando, ralando, para dar de graça. Botequeiro, né? Botequeiro, tá certo? No boteco, pronto. No boteco. Irmão, eu passei a semana toda trabalhando para chegar e dar de graça num boteco, irmão, todo o meu dinheiro. Coisas momentâneas que o preço é muito alto. E no outro dia não tinha nem. No tempo da Sorrisal, tá? Ó, eu não tinha nenhum dinheiro para comprar uma Sorrisal. Pastor, com licença. Mas que nem eu dei o testemunho aquele aviso lá, que não sei se o senhor se lembra ou não. O cara tava com uma pá de amigos, né? E o cara tinha recebido um salário, né, pastor? Tinha recebido o salário, né? Ajuda eu, viu? Aí antes dele sair de casa, a filha dele falou: amanhã é meu aniversário, pai. O senhor faz meu aniversário, amanhã é fácil. Aí saiu com os amigos, lembra que eu falei pro senhor? Saiu com os amigos, o cara gastou todo o dinheiro dele. De embalho, o cara foi de embalho, gastou todo o dinheiro. Aí chegou no outro dia, a filha dele foi levantar ele: pai, faz o meu aniversário. Cadê dinheiro? Tinha acabado tudo nas coisas ruins. Cadê os amigos para falar: vou comprar isso, vou comprar aquilo para ajudar você? Ele pegou uma corda, fez uma forca e se jogou da casa dele. Olha o presente que deu pra filha dele ainda. Até me arrepia, você. Verdade, né? Ele, no outro dia, tava remoço, todo dia, dando de bambam, bancando todo mundo. Um monte atrás dele. Talvez ele tava naquela hora de semana, eu fazer o aniversário da minha filha na aniversário e tal, vai ser um papoco, aquela coisa toda. Às vezes a pessoa tá nessa situação. Naquela época, era a época do cheque ainda, era só checão que tava lá nos botecos, pra trocar, pra ir buscar as coisas que não prestam. Outro dia a filha dele foi acordar, pastor. Ele caiu na realidade, foi lá, pegou uma forca e se jogou. Né? Mas isso aí, eu falei quase na estante. Aconteceu isso com o Judas Iscariote, cara. Irmão, se nós não vigiar, isso pode acontecer com nós amanhã. Nós temos que vigiar. Porque, irmão, a gente faz coisas, irmãos, que não é direcionada por Deus. E depois bate o remorso. Qual é o prazer que tem que encarar a família? Qual é o prazer que tem de encarar, irmão, uma pessoa que estendeu a mão pra gente? Em muitos casos, o que faz? Foge, corre, se mata. Você tá entendendo? Então, assim, isso é muito perigo, isso é um perigo muito grande. Eu vou te dar um exemplo aqui, rapidinho aqui, já que tá falando nisso. Uma das tias da minha esposa, ela nova, você tá entendendo? E trabalhadora, ela era daquelas assim, ela era artista. Ela era daquela, trabalhava em loja de roupa,
Que tipo assim, você chegar e dizer assim, eu quero minha roupa assim, assim, ela desenhava na hora sua roupa. Estilista, desenhava, tá entendendo? Na hora. Só que assim, ela teve um caso antes do casamento, ou seja, namorando, ficou grávida. Ficou grávida. Só que ela ficou com medo de falar pra mãe dela. Mãe dela, aquelas pessoas daquele tempo bruto, ignora qualquer coisa, tá entendendo? Batia mesmo, espancava. E ela ficou com medo. E ela estava grávida. Sabe o que foi que ela fez? Ela preferiu se matar. Ela se suicidou. Aí depois, no laudo médico, descobriu que ela estava grávida. Então, é isso que nós temos que ter cuidado, irmão. Nós trilhamos, Rodrigo, caminhos que não são caminhos de Deus. Nós trilhamos caminhos que o nosso coração nos engana. Só que aí nós caímos na armadilha, na arapuca. E agora? E agora? Com que cara que eu vou encarar? E agora? O que eu vou fazer? Por isso que temos que sair de casa, irmão. Por isso que tem muitos irmãos que não voltam para a família. Por isso que tem muitos que tiram até a sua própria vida. Só que é o que eu estou falando, tem dois tipos de sofrimento, não é isso? Ó, aí o apóstolo Paulo diz assim, ó. E também nós alegamos o sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência. Ou seja, irmão, todo dia nós temos dificuldade aqui, sim ou não? Só que se nós não conseguirmos vencer a dificuldade de hoje, como é que nós vamos vencer o de amanhã? Ou seja, qual é o mais fácil? Eu arrumar minhas coisas na hora da dificuldade de ir embora? Ou essa dificuldade que eu estou passando me moldar? Porque muitas das vezes a gente pensa, irmão, que hipocardia e pressão é só ficar lá de molho, sem beber, sem fumar, sem usar droga. Não, Deus vai trabalhar o nosso caráter. Deus sabe onde estão os nossos defeitos de caráter. Deus sabe onde estão os nossos maus hábitos. Então vai ser trabalhado os maus hábitos. Deus vai trabalhar em nós, irmão, personalidade. O que o Espírito de Deus ele está tentando fazer em mim e você é formar o caráter cristão aqui dentro. Só que é fácil? É da noite para o dia? É não. Eu me lembro, para você ver, muitas das vezes vocês têm que compreender o líder, porque vocês já entenderam que o meu trabalho aqui não é colocar uma pessoa aqui dentro e deixar ela 6 meses. Não, eu vou trabalhar costumes, hábitos, caráter. Aqui cheio, aí tinha um rapaz que sentava ali. Só que ele era da rua, ele veio da rua. Então tudo que ele comia, ele jogava ali. Ele era cheio, vocês se lembram que era cheio? As coisas tudo era cheio, copo, tudo. Tá entendendo? Aí o cara comia aqui, quando ele colocava no cantinho do prato, tá entendendo? Aí, só jogando. E quando a festa que eu jogava, caía nos pratos, caía nas coisas. Aí eu fui repreender ele. Ele achou ruim. Eu disse, se você for comer na churrascaria, irmão, você faz isso? Você já comeu churrascaria? Primeiro eu pergunto, você já comeu churrascaria? Já. Isso que você faz aqui, você faz lá? Não. Tá entendendo? Faço não. O que eu fiz não. Por que você faz aqui? Ah, é porque é um costume da rua, então eu vou te ensinar. Aí já tem outro, que é assim, a gente fala, irmão, não, eu já tive vários casos aqui, tô contando 2. O outro é, irmão, não pode dar comida aqui pros animais, tipo eu vi os patos, né, vinha aqui. Ó, pra você ver como tá tudo educado, ó, tá comendo, eles não vêm mais pra cá. Ainda o que vem é o Marley. E o que diz, irmão, não pode dar comida, tá certo. Aí quando a fé, o cara tá por aqui por baixo, ó, dando comida. Tá entendendo? Pro animal. Isso é pra você que esses dias eu vi pela câmera. Tá entendendo? O cara dando, disse assim, acaba teimoso, irmão. Ele obviamente isso, acaba teimoso. Esse aí não tem nem perigo da palavra entrar no coração dele. Se a palavra do líder, que ele vê o líder todo dia o líder tá reclamando, tá entendendo, não obedece, como é que ele vai obedecer a palavra de Deus? Aí também eu não vim reclamar também, não vim perder minha bênção, não. Só assim, entrega esse feliz na tua mão, Senhor. Me dá paciência.
Então, assim, tá vendo? São maus hábitos, são maus costumes. Mesmo nós sendo ensinados, nós não fazemos o que os outros ensinam. Então, isso é muito difícil. Ó, eu estou preparando aí uma sequência de ensino sobre o céu. Que são chamados poucos escolhidos. E eu vou mostrar para você muitas coisas que tem no céu. Tá entendendo? E o céu é totalmente diferente daquilo que a gente vive nesse mundo. Que a gente acha que pode fazer tudo, mas não pode. Então nós estamos aqui, irmão, no tratamento. Só que esse sofrimento que nós estamos aqui é um sofrimento produtivo. Vai trabalhar caráter, vai moldar, irmão, nós, costumes, hábitos mal, ruim que adquirimos no pecado, precisamos largar se quisermos voltar diferente. Não voltar de onde nós veio do mesmo jeito. O que vai mudar é só o quê? Só o corpo. Chegou magro, está saindo gordo. Mas as atitudes é a mesma. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, ó, dando sequência aqui para nós entrar em alguns tópicos. Ao versículo 4. E o sofrimento, ele diz aqui no final que é bom, que traz o quê? Paciência. Por isso que a Bíblia vai dizer, Marcelo, que Moisés foi o homem mais manso do mundo. Mas também vai ver o que ele passou, cara. Hein? Diante de uma nação. Porque foi uma nação que saiu lá do Egito, irmão. Multidões. Aí o versículo 4 diz assim, ó. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nós não estamos só, né, nessa batalha. Nós não estamos só nesse tratamento. Se você entender a mensagem, irmão, você vai ver que Deus diz o seguinte: você está nesse sofrimento para me te moldar. E outra, nesse sofrimento, tu vai adquirir paciência, tu vai adquirir esperança. Eu vou derramar no teu coração amor, que é o mais importante. E o mais importante, o meu espírito vai estar em você. Melhor ainda, irmão, nós só não conseguimos se nós não quiser. Mas olha, todo o amparo para nós sair, para nós sermos formados aqui no grande homem de Deus. Nós temos tudo para se tornar grandes homens de Deus. Porque Jesus vai dizer assim, ó. Quando o outro Consolador vier, vos ensinará toda a verdade. Ou seja, nós só vivemos na prática de uma mentira se nós quisermos. Porque o Espírito da verdade, ele veio para nos mostrar. Você está errado. Tem que andar por aqui, tem que melhorar nisso, não faz isso, não vai me agradar, você vai se perder lá na frente. Hoje tu está se dando bem, amanhã sai se dar mal, não faz isso, obedece, não vai pelo ouvido dessa, tá entendendo? Não coloca os teus olhos naquilo que é mal. O Espírito Santo está sempre, irmão, nos corrigindo, na nossa mente. Quando você ouvir uma voz, irmão, te corrigindo, é o Espírito Santo. Quando tu ouvir uma voz te incentivando a fazer o que não presta, é a voz do diabo. Aprende isso. O diabo nunca vai te te orientar a você fazer o bem. Porque essa não é o caráter dele, não é a característica dele. Nunca. Então, quando você ouvir uma voz, irmão, querendo te colocar para você se dar bem naquilo que é errado, não é a voz de Deus. Agora, quando você ouvir aquela voz te repreendendo, recebe. É a voz de Deus. Aprenda. Tenha um ouvido e uma mente sensível para você ouvir a voz de Deus. E você precisa conhecer. A voz de Deus é a voz do diabo. Amém? Como posso ter esperança e fé, mesmo em meio ao sofrimento? Como? Eu vou precisar da ajuda de vocês, irmão. Só que eu quero que vocês sejam um pouco mais ágil na questão das passagens,
dos versículos, tá bom? O Alexandre vai deixar preparado aí Salmo 16, versículo 11. O Léo vai deixar preparado Salmo 23, versículo 4. O senhor Rodrigo vai deixar preparado Salmo 91, versículo 1 e 2. Tudo facinho. Pronto, vamos nessa primeira parte, depois os demais vai para a segunda parte. O primeiro tópico diz assim: confie na esperança de Deus. Esse é o primeiro tópico. Confie na esperança de Deus. O Alexandre vai ler para nós, Salmo 16, Salmo versículo 11. Pode ler. Salve da igreja na paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos, bom dia da live. Bom dia. Nós vamos ver um versículo aqui que está em Salmo 16, versículo 11. Falhei a ver a vereda da vida na tua presença, a fartura de alegria, e tua mão direita a deliciar perpetuadamente. Olha só, irmão. Salmo 16, versículo 11. Não é isso? Sim. E outra tradução vai dizer assim, ó, na tua presença, a abundância de alegria. Então, ou seja, uma passagem igual essa tem que me trazer esperança de que eu tenho que buscar essa presença, irmão. Se eu tiver essa presença, ou seja, eu não vou andar por caminhos errados. Eu não vou andar por trevas. E ele me sustenta, ele te sustenta. A esperança que nós temos nesse versículo é que Deus sustenta. A presença de Deus faz a diferença, irmão. Irmão, olha só, a presença de Deus na pessoa de Cristo. Não, o que foi que Cristo fez na terra, irmão? Agora você imagina, queridos, você levando essa presença aqui com você para sua casa. O irmão que bebe. Talvez o pai que bebe. Uma casa que não tem um lar, só tem a casa. Mas imagina você sair daqui levando essa presença. Vai ser luz. Vai ser luz, exatamente. É isso que vocês têm que adquirir aqui dentro, irmão. Porque acabamos de ler que essa é uma das esperanças. A presença de Deus faz a diferença. Imagine você, do jeito que você veio para cá, agora você voltando com essa presença, cara. É fácil? Não. Não. É não. Porque tem coisas que pode fazer a gente perder a presença. É igual o casamento, na alegria ou na dor. Nós temos que estar firme. Na alegria ou na dor. É igual o casamento. Só que nós aprendemos nesse versículo 16, versículo 11. Que na presença do Senhor nós temos fartura. Nós temos fartura. Irmão, o time de futebol, aquele time que é raçudo, aquele time que não desiste por nada, muitas das vezes ele decide a partida na prorrogação. Nos últimos minutos, terminou os 90 minutos, o juiz deu mais 3 minutos, fora o tempo normal. E naqueles 3 minutos ele decide a partida porque não desistiu. Porque a esperança estava, tá entendendo? Até o juiz apitar o final. Não apitou ainda, então tem esperança de fazer o gol. Essa esperança, Léo, Adilson, que nós temos que ter. Só que nós somos, vou usar essa expressão, tão fascinados, porque nós vivemos muito servindo ao mundo, que é difícil nós se apegar com essas coisas. Por isso que vocês estão aqui, para ser moldado, para ser ensinado, com a palavra de Deus. Vamos lá para o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, Deus está comigo. Tu me proteges e me diriges.
Olha o que Davi fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte, irmão? Doença, perseguição, afronta, fome, nudez, né? E a pessoa, irmão, você chega no hospital para você se consultar. E lá nesse hospital lá, você vai passar pelo check-up e o médico, ele identifica um câncer. Olha o vale que a pessoa agora entrou. É um vale. Imagina aí, irmão, você chega no trabalho e quando você chega no trabalho lá, manda ele chamar lá no escritório, você está demitido. Imagina aí, irmão, você está no trabalho de boa, você recebe uma ligação, teu filho acabou de morrer. Imagina aí, irmão, o vale da sombra da morte. Mas só que aí, diante disso, tem uma esperança, foi o que o irmão leu aí. Diante disso, nós temos uma esperança, que mesmo no vale da sombra da morte, Deus não nos desampara. E eu mostro para você em Mateus capítulo 4, versículo 17. No capítulo 16, versículo 17, quando Jesus chega em Naftali e Zebulun, né, são alguns povoados. E ele chega, como é que está o povo? Desse jeito aí. E o que Jesus diz? Arrependei-vos, porque chegaram até vós o reino de Deus. Ou seja, arrependei-vos, porque eu estou trazendo cura, libertação, salvação, restauração, a presença de Deus, um renovo. E o povo estava vivendo isso aí, Léo, que você leu. Agora, vamos trazer para nós aqui, irmão, como nós estávamos vivendo antes de chegar aqui e como nós estamos vivendo hoje aqui. Olha a diferença. Só que nós temos que carregar isso conosco agora. A presença de Deus. Só que também nós sabemos que a presença de Deus nós podemos perder também em 2 palitos. Sansão perdeu, Saul perdeu, Davi quase perdia, Ananias e Safira perdeu, Judas Iscariote perdeu, muitas pessoas perderam, Demas, né, que foi lido ontem, né, que abandonou, né, foi servir o mundo, nós limos ontem, não foi? Então, assim como nós adquirimos, nós também podemos perder. Aí cabe a cada um de nós. Porque essa é a esperança. Poxa, se eu tenho a presença de Deus, mesmo por luta, dificuldade, é igual uma passagem que a palavra diz assim, ó, o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem o quê? Alegria. Alegria. Vem alegria. O Rodrigo vai ler o Salmo 91, versículo 1 e 2. Foi perdendo, enfim. Bom dia a todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha aí. Obrigado, Rodrigo. Segundo o que nós aprendemos, quem escreveu esse salmo aí foi Moisés. Moisés que escreveu esse salmo. Você vê que é um salmo de quê? De libertação. Irmão, se você ler esse salmo todinho, é uma benção, irmão. E é tudo, irmão, você agora imagina no deserto. Agora você imagine no deserto, irmão. Serpente. Quem escreveu esse salmo? Moisés. Você imagina aí. Segundo os estudiosos, né? Aí veja bem, irmão. Um deserto que a pessoa passa.
a dificuldade que a pessoa passa. Olha o que Moisés passou no deserto. Agora, onde é que estava a esperança dele? Em Deus. Em Deus. Isso. As promessas de Deus. As promessas de Deus. Oração de Moisés. Oi? Está escrito aqui, oração de Moisés, homem de Deus. Pronto, me dê aqui para ele falar bem alto, que ele ficou com um pouco de dúvida. Você mesmo vai ler, você que estava com dúvida. O povo ouvir aí, que eu estudo, graças a Deus eu estudo a Bíblia, não trago qualquer coisa para vocês não. Lê aí. Eu estava um pouquinho de dúvida do Salmo 91, mas aqui está dizendo mesmo que o pastor disse. Oração de Moisés, o homem de Deus. Pronto. Você está vendo aí que eu falei que, segundo os estudiosos, quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Eu tenho uma Bíblia, irmão. Eu tenho uma Bíblia, que essa Bíblia, irmão, ela é, esqueci agora até a fala. Eu vou ver se eu me lembro. Hã? Cronológica. Obrigado, só Dilson. Eu tenho uma Bíblia que ela é cronológica, né? E assim, o Espírito de Deus, irmão, ele não se preocupou em colocar a Bíblia, como é que eu posso dizer? Cronológica, né? Isso, em ordem. Não se preocupe, não, a preocupação dele foi isso, a preocupação dele foi trazer a revelação para nós. Só que se você for pela cronológica mesmo, pelo certo, o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó. Foi o livro de Jó. Se coloca Gênesis porque é o princípio de todas as coisas. Tá? De todas as coisas. A história não se começa, irmão, com Moisés, com Abraão, com Isaac. Já existia Jó. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a compreender um bocado de coisa. Hoje eu estudo, pela misericórdia de Deus, já li a Bíblia um bocado de vez, Gênesis, Apocalipse. Hoje eu leio também ela todinha na Bíblia cronológica. E estou lendo ela de novo todinha também na normal, né? Normal que eu digo assim, que não é cronológico. Então, esse ensinamento é bom, irmão. Porque coisas que a gente não sabia, a gente fica sabendo, igual o nosso irmão Alexandre. Ele não sabia que o Salmo 91 que ele escreveu foi Moisés. Sabia. Agora ele está sabendo, porque está na sala de aula, ele está no ensinamento. Nós estamos aqui para tirar a dúvida. Né? Se você quiser tirar a dúvida também, eu posso te responder depois. Tirar a dúvida, não. Tem uns que querem entrar numa live, ou nem abro live mais para dar oportunidade para os outros. Eu abri a live, o cara vinha criticar isso, porque aqui não é um canal de debate, aqui é um canal de ensinamento. Não é obrigado você concordar com o que eu ensino. Tá entendendo? Não é obrigado você concordar, não é obrigado você participar. Você tá entendendo? Muitos querem entrar na live como bichão, sabe não. Eu não tô aqui para ser mais do que ninguém. É tanto que o que eu procuro trazer é dentro da palavra de Deus. E um discernimento que está dentro da palavra de Deus. Eu acho isso, eu acho que não. É a palavra de Deus que diz assim. E pronto. Então você vai discutir com a palavra de Deus. Então, o Salmo 91. Nós lemos 3 versículos que falam sobre confiar na presença de Deus. É o que mais Davi, é o que mais Moisés confiou no deserto, foi na presença de Deus. E Davi mais confiou na presença de Deus. Amém? Então vamos para o segundo tópico. Agora, além de confiar na presença de Deus, o segundo tópico, você pode anotar aí, confie na providência de Deus. Ou provisão de Deus. Se quiser escrever providência ou provisão, confie na provisão de Deus. Aí o Leonardo, ele vai ler para nós 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. O Ila vai ler para nós aí Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. E o Marcelo vai ler aí para nós
Salmo 145, do versículo 14 ao 20. Confie na provisão de Deus. Pode ler, Leonardo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me, a mim graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra tremenda nessa aí, né? Confie na provisão de Deus. Vocês sabem onde é que Paulo estava aí, nesse momento aí? Estava preso. Paulo vivia mais preso do que solto, irmão, por causa da palavra de Deus. Só que onde Paulo chegava, os pessoas esbofeteavam ele, irmão. Era apedrejado, era chicoteado, era preso. Agora, olha só, o apóstolo Paulo ele vai orar por 3 vezes ao Senhor. Passa de mim esse espinho. Ou seja, o que ele quer dizer? Você pega o espinho, fere o teu corpo, dói? Dói. Estava doendo nele aquilo ali. Aquela situação, a vida dele ali estava doendo. Só que ele ora a primeira vez, Deus não responde a Deus. Ele ora a segunda vez, Deus não responde. Ele ora a terceira vez, aí Deus vai e responde. Aí Jesus vai explicar para ele, até mesmo porque lá atrás, em Atos capítulo 9, Jesus vai dizer para Ananias, vai lá Ananias, que ele é um vaso escolhido, e muito vai padecer e sofrer por causa do meu nome. Então Paulo já sabia que ia sofrer por causa do nome de Cristo. Jesus não deixa ninguém inocente. Só que chega um momento na vida da gente que muitas das vezes a gente enfraquece. Aí Paulo agora vai conversar com Jesus. Jesus, me livra dessa situação. Jesus fez isso lá no jardim. Né? Tira de mim esse cálice. Tira de mim esse cálice, Senhor. Afasta de mim esse cálice. Jesus também foi orar ao Pai. Paulo estava aqui orando. E o que Jesus disse? Não, Paulo, peraí, vou te explicar uma coisa. Eu prefiro tu assim. Irmão, eu posso falar uma coisa aqui? Vou falar uma coisa aqui, irmão, que Deus está colocando no meu coração. Para alguns aqui, Deus prefere você ficar aqui. Porque se você sair daqui, você vai parar de orar. Se você sair daqui, você vai parar de jejuar. Se você sair daqui, você vai parar de fazer a obra de Deus. Deus está falando essa manhã. Foi o que Jesus disse para Paulo. Paulo, não vou tirar. Porque se eu tirar de você, Paulo, enquanto você está aí ó, com esse espinho na carne, Paulo, você está dedicado a mim. Você está jejuando, você está orando, você está me obedecendo. Você está fazendo o que eu quero. Se eu tirar esse espinho da tua carne, Paulo, eu vou te perder. Deus está falando com você aí na live. É por isso que você ora e Deus não tirou ainda esse espinho. Deus ainda não resolveu essa tua causa. Porque talvez se ele resolver, você para de ir para a igreja. Talvez você abandone ele. Enquanto tiver você passando por isso, você está lá jejuando, está orando, está fazendo campanha, está buscando a Deus. Irmão, deixa eu contar um segredo aqui para vocês, principalmente os irmãos, nós, que se consagra, que faz voto. Irmão, fazer um voto é uma coisa.
Esperar a resposta do voto é outra. Ah, vou fazer um voto de 3 dias e vou embora. Não, tá errado. Tá errado. Quando foi para mim vir do Ceará para cá, tá, entendeu? Eu recebi a proposta. Eu passei 3 dias em jejum. Não é porque eu passei 3 dias em jejum, eu liguei para o pastor e disse assim, pastor, pode me levar. Tô pronto. Não. Eu fui esperar a resposta de Deus. E ainda fiz prova de Deus. Usa a minha esposa, não eu. Te revelo para minha esposa, não a mim. Porque ela vai estar no barco junto comigo. É fácil eu entender. Agora ela precisa entender. Mas quando chegar os momentos difíceis, ela entender. Deus falou, foi comigo. Então muitas das vezes faz voto, a gente jejua por uma causa. Ou por uma decisão que a gente quer tomar. Colocamos diante do altar de Deus. Deus pode responder hoje, como pode responder daqui a 14 anos. Daqui a 10 anos. Daqui a 7 anos. Daqui a 13 anos, como foi José no Egito. 14 anos para Deus levantar Paulo. Hein? Bem forte. É. Então, tira de mim esse espinho, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você já prestou atenção, irmão? Olha aqui para nós. Quando você está aqui, você jejua, você ora, você lê a Bíblia, você busca Deus. Quando você vai embora, você larga tudo isso. Então, para Deus não te perder, Deus prefere que você fique onde? Aqui. Pega a visão. Parece coisa, né? Por isso que eu digo para você, a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante. Eu já contei para vocês alguns segredos do meu coração, no começo, vontades que eu tive. Eu moro dentro da casa de recuperação com a minha esposa e minha filha. Eu tive vontade de alugar uma casa ali, ir para lá, morar lá e vir para cá, só condenar e voltar. Vontade e desejo nós temos, só que tem que se cumprir na vontade de Deus, não na nossa. E os anos foi passando, é tanto que já 9 anos aqui, morando aqui dentro. Já orei, já jejuei por essa causa. E eu não tive resposta, Marcelo. Já fui atrás de casa. Tá entendendo? Mas eu não tive resposta. Eu fui, disse, Senhor, eu quero ir contra a tua vontade, não. Tá entendendo? Porque há uma diferença. Eu tô lá, surgiu um problema. Ai, meu, te virei, não vou nem aparecer, não. Passou a semana sem vir aqui. É. Acontece isso. Deixa o coordenador aí, se vira lá o coordenador. Não, meu irmão, resolve aí, não vou nem aparecer aí, não. O que você faz aí? Faz aí o que você fizer e tá feito. É transferindo a responsabilidade para outro. E eu aqui dentro, não, a responsabilidade é toda minha. Há uma diferença, não é isso? Então, por isso nós temos que entender, gente. Tem coisas que a gente quer, mas é isso que Deus quer. Tem coisas que a gente luta contra a vontade de Deus. Olha, vamos aqui, Willa. Provérbio, né? Capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoies em tua própria prudência. Reconheceu em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Isso é muito interessante, isso aqui, que o Salomão, ele vai relatar algo muito interessante. Não se estribe no teu próprio conhecimento. Confia em quem? Em Deus. Confia em Deus. Isso aqui, irmão, acontece muito no meio de nós. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos como fraco, desfalecido, muitas das vezes sem esperança, sem fé, abatido, decepcionado, cheio de rancor, amargura, ou até muitas das vezes com raiva, revoltado, cheio de orgulho.
cheio de coisa ruim. Só que aí, no decorrer do dia a dia, a gente vai melhorando, vai se fortalecendo, vai engordando. Aí agora nós já começamos a confiar em nós. Só que é uma confiança errada. Porque são confianças que eu começo de novo trilhar as minhas vontades. E posicionar as minhas posições. Não sendo eu orientado e direcionado pela palavra. Como diz uma passagem, eu não me lembro o livro, não sei se é provérbio, que diz que enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer coisa desta vida. Então, muitas das vezes, a gente chega num patamar que a gente acha que nós estamos com o direito de fazer tudo o que nós queremos. Ou como nós decidimos fazer. Só que Salomão vai ensinar, não te estribe no teu próprio conhecimento. Ou seja, cuidado. Maldito o homem que confia no homem. Quando ele diz maldito o homem que confia no homem, em outra passagem, vai dizer assim, ó, cuidado. Você está confiando demais em você. Você está confiando tanto em você que você está tirando Deus do centro. Você está deixando de confiar em Deus, está deixando de confiar na sua palavra, para confiar, eu vou fazer, vou decidir, vai dar certo. E muitas das vezes não dá. Aí o pior, sabe o que é? O pior é que tem que voltar tudo para trás de novo para recomeçar. O pior de tudo é isso. Quando alguns voltam, né? Quando alguns voltam. Quando eu falo voltar, não estou falando voltar para cá, não. Eu estou falando em voltar, irmão, em várias situações de decisões que a gente toma errado na nossa vida. Tem que ir para o recomeço. É muito mais complicado. Você imagina você estar numa caixa, Marcelo. Na caixa, no banco. Na caixa econômica. Fila zona enorme. Aí quando você chega lá, aí a moça pega e diz assim, ó, ixi, meu, você tem que ir para tal canto, resolver isso aqui, depois você voltar para cá. Hein? Aconteceu isso. Já aconteceu comigo também. Aí quando você voltar, ir lá para a fila de novo. Pegar a fila todo dia de novo. E muitas das vezes ainda mais longe. Vou mandar vir outros dias. Vou mandar vir no outro dia. Aí nos dias. Exatamente. Então muitas das vezes nossa vida é assim. Só que agora vamos lá, Salmo, Marcelo. 145, do 14 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. 15. Os olhos de todos esperam em ti. Eles dão ao seu mantimento a seu tempo. 16. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, e ouvirá o seu clamor e os salvará. 20 e último. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém todos os ímpios serão destruídos. Amém. Ou seja, aqui fala sobre confiar na provisão de Deus. Aqui, irmão, o salmista Davi está dizendo o seguinte, que Deus ele não desampara. Davi já se viu muito em apuro. E Davi se viu protegido. Irmão, você imagina aí, ó, vou te dar um exemplo, trazendo para Mateus capítulo 4 que Marcelo leu. Jesus, ele vai ser enviado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, para ser tentado pelo diabo no deserto. Só que olha só, Jesus ele passa 40 dias e 40 noites o que em jejum.
A Bíblia diz que após 40 dias e 40 noites ele teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. A Bíblia diz que ele teve fome. Então vamos falar no que a Bíblia está revelando. Não vamos forçar o texto. Só que quando a Bíblia diz que ele teve fome, aí a Bíblia vai dizer que agora se manifesta o diabo. Para tentar Jesus naquele desejo. Então aí agora, o que o diabo vai fazer? O diabo vai pegar a palavra do próprio Deus, mas para distorcer ela. Só que aí Jesus ele resiste o quê? A tentação. E por ele resistir à tentação, a Bíblia diz que o diabo tem que sair. Só que é onde eu quero chegar, na provisão de Deus. Jesus poderia ter caído na tentação do diabo, na fome. Só que ele resiste, é igual nós aqui. Se nós resistirmos à tentação, os desejos carnais, aí agora, sabe o que acontece? Esses desejos vão cair por terra. Essas vontades malignas vão cair por terra. A ação do diabo em tentar nós vai cair por terra. Só que em Mateus capítulo 4, nós vamos ver no último versículo, que o diabo se retira, e quem agora que chega para servir Jesus? Os anjos. Os anjos, irmão. Agora você imagina o banquete. Hein? Vai. Imagina, Alexandre, o banquete agora. Muitas das vezes, irmãos, os anjos estão só esperando. Ordem de Deus, né, pastor? Só que lá você está sendo tentado. E o anjo está lá quieto, parado com a bênção. E você está lá sendo tentado. Dependendo da tua reação, dependendo da tua atitude, dependendo do teu procedimento diante da tentação, ou você vai abraçar a proposta do diabo, ou você vai esperar vir a providência de Deus, que é melhor. Jesus esperou a providência de Deus. Os anjos chegou e serviu a Jesus. Jesus faz isso comigo e com você, irmão. Só que nós precisamos entender isso. Aquilo que nos traz mal, aquilo que distorce a palavra de Deus, aquilo que nos leva para atalho e não o caminho certo, irmão, se aparta, espera mais um pouco. A providência de Deus, ela chega. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês aí na live estão entendendo? Que reunião é essa aí? Uma vez um cara perguntou. Que reunião é essa aí que vocês estão fazendo? Irmão, pode ficar tranquilo, que aqui ninguém está se reunindo para beber, usar droga, se prostituir, falar mal de igreja. Nós estamos aqui reunidos para aprender a palavra de Deus e você é o nosso convidado. Vamos para o terceiro e último tópico. Confie no poder de Deus. Confie no poder de Deus. Eu vou pedir ao Alexandre aí, nós vamos ler só 3 versículos para encerrar. Salmo 84, versículo 12, Alexandre. Salmo 84, versículo 12. Rodrigo, deixa preparado aí, Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. E o Léo vai ler aí para nós. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Então só esses 3 vão ler para nós encerrar. Tá? Alexandre, capítulo 84, não é isso? Versículo 12, né? Sim. Pode ler, meu filho. Senhor dos exércitos, bem-aventurados os homens que em ti põem a sua confiança. Repete de novo. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Olha só, irmão. Bem-aventurado é o varão
que não se apoia em si mesmo. Mas bem-aventurado é o varão que confia em Deus. Irmão, olha só. Para me confiar em Deus, quem é Deus para mim? Isso é muito importante. Nós temos, irmão, o manual, uma carta que aqui nos ensina algumas coisas de quem é Deus, do que ele é capaz, quem ele foi, que ele é, como diz lá em Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, como é que podemos confiar em quem nós não conhecemos? Porque ouvir é uma coisa e viver com aquela pessoa é outra. Tem experiência, né, pastor? Tem experiência, exatamente. Porque, irmão, nós não podemos ficar só de ouvir falar de Deus. Deus nos deu um privilégio de nós conhecer Ele. Como o Marcelo falou, ter experiência com Ele. Vamos lá, próximo versículo. Quem é o Rodrigo, né? Rodrigo, né? Jeremias capítulo 17, encontrou? Versículo 7 e 8. Ajuda ele, filho. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Jeremias, para quem não conhece, é o profeta chorão, tá? Conhecido como profeta chorão. Só o 7 e 8, tá? Vamos lá. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será com a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas ribeiro e não ceia contra o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Aí. Amém. Obrigado. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. O que ele está dizendo aqui, ó? Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. E o que é confiar? É esperar Deus fazer. Aí onde vai trabalhar, sabe o quê? Vai trabalhar a ansiedade, que é uma coisa que prejudica muito nós, irmão. Nós sempre queremos dar um passo maior do que a perna. É tipo assim, ó, nós ora, mas nós não esperamos a resposta da oração. Nós ora e nós queremos tomar atitude. E por isso que muitas das vezes a nossa oração não serve, sabia? Porque nós oramos e tomamos atitude. Nós não oramos e esperamos a resposta ou Deus fazer. Por isso que tem gente que se decepciona na oração. É igual você mandou uma mensagem hoje para uma pessoa, tá entendendo? Você mandou uma mensagem, beleza. Agora você mandou uma mensagem, a pessoa visualizou. Só que agora você tem que esperar. Muitas vezes essa pessoa não vai te responder nem hoje, ela vai te responder amanhã. Mas ela visualizou. Só que a ansiedade é tão grande que você vai ficar lá mandando mensagem, mandando ponto de interrogação, mandando ponto de interrogação, mandando ponto de interrogação. Não. Talvez o cara está analisando, talvez a pessoa está pensando, talvez a pessoa está se questionando, para ela tomar uma decisão certa na hora de mandar a mensagem.
Só que nós não entendemos isso. A mesma coisa é a oração. Você quer ver, irmão, deixar a gente, irmão, perturbado? É mandar uma mensagem e a pessoa não responder. Não é não? E o pé de tudo era visualizar e não responder. Você vê que ela visualizou. É. Mas é diferente na oração, irmão? É não. Por que muitas das vezes a gente ora e toma atitude, e a atitude que a gente tomou é totalmente errada? Mas Deus ele viu a oração. Deus, ele ouviu a oração. Só que tem o tempo de Deus. Daniel vai orar, irmão. O anjo veio entregar a resposta depois de 21 dias. Mas quando o anjo chega e diz assim, no mesmo dia Deus ouviu tua oração. Só que eu fui impedido de vir e estou aqui depois de 21 dias. Só que nesses 21 dias ele passou 21 dias orando. Tem isso também. Ele não desistiu de orar. A viúva, persistente. Minha mãe sempre dizia, quem precisa se estica. Tem coisas que a gente tem que insistir, tem coisas que a gente tem que esperar. Tem coisas que a gente vai chatear alguém de tanto insistir, de tanto, né, bater no tecla. Vamos lá, no último versículo, esse terceiro e último tópico, confiar no poder de Deus. Filipenses, né? Capítulo 4, versículos 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com o Cristo Jesus. Ele está falando de uma mente perturbada. Sabe aquela pessoa que ora, mas está perturbado? Sabe aquela pessoa que jejuma, mas está perturbado? Porque está ansioso, irmão, para que as coisas aconteçam. Aí ele acha o seguinte, eu vou orar, aí as coisas agora vai tudo acontecer. Aí eu vou jejuar, as coisas agora vai ser do jeito que eu quero. Você está entendendo? Só que ele está fazendo tudo isso com o coração perturbado. Aí na leitura aí do irmão, o que vai dizer? A paz de Deus, que ninguém não entende. Vai transbordar no nosso coração, ou seja, vai me trazer paz. Sabendo que Deus ouviu. Que Deus ouviu. Ou seja, eu estou lançando diante do altar de Deus a minha necessidade. Eu estou lançando diante do altar de Deus, irmão, a ansiedade. Então, aí a Bíblia diz assim, calma, ele tem cuidado de você. Ou seja, Deus tem o poder de entrar nessa causa. Deus tem o poder de resolver. Deus tem o poder de curar, Deus tem o poder de libertar, Deus tem o poder de salvar. Qual é a causa? Precisa só você guardar o teu coração em Deus. Por que ele não tem cuidado de você? Por que ele não pode cuidar disso aí? Ele já tem resolvido o caos, por que não pode resolver isso aí? Agora, se eu ficar aflito, perturbado, eu não vou crer na minha oração. Eu não vou deixar Deus agir. Eu tenho que acreditar no poder de Deus. Então, para isso, irmão, que a palavra, os ensinamentos vêm até nós. Uma palavra como essa de hoje, que tem como tema, como ter esperança quando tudo parece sem esperança. Tem gente que tem esperança e perde a esperança. Porque as coisas não aconteceram como ela queria, na hora que ela queria, do jeito que ela queria. Deus tem os seus meios de nos alcançar. Deus tem seus meios de nos ajudar. O que nós precisamos aqui é isso, irmão. Confiar na presença de Deus, confiar na provisão de Deus e confiar no poder de Deus. Amém? Amém. E aqui vou dar meu parecer, minha conclusão. Não importa pelo que está, não importa pelo que você está passando. Você só precisa confiar em Deus e nas suas promessas. Amém? Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pai, quero te louvar, te dar graça na manhã deste dia, por essa palavra que veio até o nosso coração. Que nós viemos guardar ela, Pai, dentro do nosso coração para não pecar contra Ti. Nós somos muito ociosos. Muitas das vezes fazemos coisas, Pai, que não Te agrada na questão, Senhor, de tomar atitudes precipitadas.
Verdade, Senhor. Mas, Senhor, nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a esperar, Senhor, meu Pai, na Tua providência, na Tua presença, no Teu poder. Nós estamos aqui para ser moldados. Sim, meu Pai. Que o Senhor possa encontrar liberdade em nosso coração para nos trabalhar. Trabalhar nossa mente, trabalhar o nosso corpo, trabalhar o nosso espiritual. Não peço só para nós aqui, mas para esses que estão aí, Senhor, conosco na live. Alcance esse lar, essa família. Entra com providência. Coloca as causas impossíveis por terra. Sim, meu Pai. O mal que bateu nessa casa, Senhor, que venha sair, que a Tua presença venha estar sobre nós, em nome de Jesus. E quem crê, diga Amém. Amém. Se Deus é por nós, Será contra nós. agindo Deus, Quem impedirá? está terminado, em nome de Jesus.